tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Quero agradecer à organização, e aos professores pelo convite. E, bom, nós vamos falar aí sobre caminhos para a certificação de orgânicos. A IBD Certificações é uma empresa que certifica produtos e processos com qualidade, principalmente dos produtos e processos agropecuários. Nós temos uma equipe bastante sólida em relação às avaliações e temos um corpo técnico também a campo, de auditores bastante treinados. Nós estamos nesse mercado em torno de 25 anos e nós trabalhamos aí em diversos protocolos hoje em dia. A nossa origem realmente foi orgânico e biodinâmico e atualmente a gente tem um espectro com protocolos socioambientais. Nós estamos em mais de 20 países. A gente pode começar aqui com Nova Zelândia, Tailândia, China, Paquistão, Madagascar. Temos aí Romênia, Itália, Holanda, Bélgica, Espanha, Portugal, Costa do Marfim, Canadá e Estados Unidos. Estados Unidos é um grande mercado. México, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Colômbia, Peru, Bolívia, Paraguai, Chile, Argentina e nós estamos presentes em praticamente todos os estados brasileiros. Saiu. Quer voltar? Bom, nossos selos, atualmente, que a gente pratica, estão ali. Nós temos um selo relativamente novo, que é qualidade IBD, e aí vem o IBD orgânico, Fair Trade, cuja origem foi ecossocial, e aí temos selos de ingredientes naturais, não OGM, insumos aprovados, e o selo Demeter, que nós somos representantes da Demeter Internacional aqui. Nossas acreditações, nós temos ali o Inimetro, temos para o mercado europeu, aquela folhinha. Nós somos acreditados também pelo IOS, que é ligado ao mercado europeu, mas também tem a ISO 17065, que corresponde também ao Inimetro. Nós certificamos RSPO, Roundtable Sustainable Palm Oil. Somos a única certificadora da América Latina. O Orgânico Brasil, que é o MAPA, o Ministério da Agricultura, que acredita nós. Então, para se ter uma acreditação, nós temos que ter essas duas visitas, Inimetro e MAPA, Ministério da Agricultura. Nós somos representantes da USDA aqui no Brasil. Então, nós obedecemos aí o NOP, NOP, que é National Organic Program. IFOAM, que é a International Federation of Organic Agriculture Movement. Essa é a nossa origem de certificação desde 1995. Nós começamos através da IFOAM, focando no mercado europeu. A ASI, ela está ligada ao RSPO. Nós fazemos também atualmente
Rainforest Alliance, né, que é o RAS, UTS. Na verdade, essas duas acreditações, elas estão se juntando recentemente, né, mas ainda estão, né, em estudo, mas isso irá ocorrer. 4C, né, um selo específico para café. Também a gente faz BioSuisse, que é bastante específico, né, um produto para exportação para a Suíça. Ethical Biotrade, né, também é um selo que atua muito na parte, né, humana, né, na parte de equilíbrio, né, das pessoas. E Natrue é um selo bastante exigente e restrito para cosméticos, principalmente, né? E como não tem ainda uma legislação para cosméticos aqui no Brasil, para orgânicos, né, nós temos esse Natrue e ingredientes naturais também. Bom, aqui tem, né, um slides um tanto assim colorido, mas é para a gente distinguir a questão de conceitos. Né, nós temos nessa primeira coluna aí, né, produtos não orgânicos, mas com apelo natural, com ingredientes orgânicos. Né, então a gente tem alguns exemplos, né, que são principalmente produtos gerados através de matéria-prima, e a gente certifica toda a cadeia, né? Então aí nós temos o selo que está ali, né, o Natrue, né, ingredientes naturais, e o Bio, né? Então as normativas IBD, ingredientes naturais, não há uma definição, né, em termos, né, de acreditação, e a Anvisa aqui no Brasil observa, né, e atua para que isso funcione. Bom, sustentável são produtos realmente com um rigor ambiental, né, grande, social, boas práticas, controle de pesticidas. Alguns são permitidos, outros não, né? E também a gente tem uma certificação em toda a cadeia de produção. Aí são diversos selos, como o RSPO, né, UTS 4C, né, Fairtrade e o RAS, que é a Rainforest Alliance. As normativas são Rainforest Alliance, UTS e RSPO. Bom, e aqui nós vamos falar, né, principalmente de orgânico, né? Então, o orgânico ele é definido, né, pelo mapa no artigo, né, 1º, né, da Lei 10.831. O orgânico ele é regulamentado em mais de 60 países, né, de formas diferentes, mas é mais do que isso. Então, são, de uma forma geral, produtos gerados sem uso de agrotóxicos sintéticos, adubos altamente solúveis, de nitrogênio sintético, regularização ambiental e social e certificação em todas as cadeias de produção. Então, nós temos aqui, né, o orgânico, que é o selo, né, obrigatório, e o IBD. Então, essa é a lei 10.831 e ela é aplicável desde 2011. E o biodinâmico, que é muito mais específico, né, e restrito, né, ele tem origem na antroposofia e ele exige tudo que o orgânico exige e é mais restrito em questão, né, de insumos, né, se utiliza preparados biodinâmicos, né, que são homeopáticos e tudo também. E nós somos representantes da Demeter Internacional aqui no Brasil, na exclusiva.
Bom, como está o desempenho de orgânicos aqui no Brasil? Então, em 2015, né, o movimento aí foi de 2,5 bilhões. Nós temos, né, uma receita esperada, né, de 3 bilhões, entende, para 2016, mas esse número, né, foi repassado, que está hoje em 3,7 bilhões. Em torno de 13 mil propriedades, né, no sistema. A gente tem um crescimento aí em torno de 20%. E esse número muito variável, né, de 30% a 40%, né, pode colocar até de 20% a 40%, é a diferença entre o preço do produto, né, ao consumidor, comparado com o convencional. 700 mil hectares era cultivada aqui no Brasil. O Brasil está na 10ª posição em termos de área. A Austrália tem a maior área certificada, né, do mundo, com, né, 12 milhões de hectares. Isso daí também se deve muito à questão de pastagens e a questões, né, vamos dizer, naturais. Aqui nós estamos com, né, cerca de, né, como eu falei, 13 mil produtores, e esses dados, eles são muito difíceis, assim, de serem, né, elaborados, e aqui vem da Organics Brasil, que é na verdade é uma associação, entende, que está fazendo, né, esse trabalho e reúne diversos, né, produtores e empresas. Então esse é o quadro, né, dos orgânicos, né, no Brasil. Bom, aqui bom, acreditação e credenciamento. Então, entrando, né, basicamente assim da base, entende, de certificação, né, de acordo com a lei brasileira. Então, nós temos a necessidade de ter a acreditação pelo INMETRO, né, que faz a parte realmente da ISO 17065, né? Então, isso é específico, né, para certificadoras. E o credenciamento é realizado pelo Ministério da Agricultura, né? Então, ele que reconhece, né, formalmente, né, que o organismo de avaliação, que são as certificadoras, né, estão em condições, né, de fazer esse trabalho, né? Então, na verdade, as certificadoras, elas prestam, né, um serviço para, né, o Ministério da Agricultura atualmente. Né, bem atrás, quer dizer, o IBD ele realmente foi pioneiro em termos de selo aqui no Brasil. Tinha lá o selo do IBD e embaixo tinha Brasil. E desde 2011, e isso daí eu acho que foi uma evolução, né, o Ministério, quer dizer, o governo que encampou isso, e nós obedecemos, né, exatamente, né, a lei. A gente, né, e somos auditados, né, muitas vezes conjuntamente, INMETRO e MAPA, e às vezes separados, né, o pessoal, né, do Ministério e em outra data né, o INMETRO. Bom, quais são os mecanismos, né, de controle da lei brasileira? A lei brasileira, né, ela trabalha com três mecanismos, né, que né, esse processo, né, por auditoria, aí tem o processo participativo e tem a venda direta. Então vamos falar aqui do, né, mecanismo de controle, né, por auditoria. Então, essa concessão do selo, né, que é do governo, o CISOL é feito com uma certificadora pública, né, ou privada, credenciada pelo Ministério da Agricultura. Aqui nós temos alguns exemplos, né, de certificadoras, né, tem
a Tecpar, na IBD, tem INT, bom, tem diversos, Chão Vivo, OIA, IMO, Ecocert, BCS. Então, esses são alguns exemplos de certificadoras que atuam por auditoria aqui no Brasil. O segundo mecanismo é o Sistema Participativo de Garantia, o chamado SPG, que se caracteriza pela responsabilidade coletiva dos membros do sistema, que podem ser produtores, consumidores, técnicos e demais interessados. Eles têm que possuir a gente chama de organismo participativo de avaliação de conformidade, legalmente constituído, e também são auditados pelo MAPA. Em 7 de 2017, haviam 20 sistemas participativos credenciados pelo MAPA. Esse número varia. E a terceira forma é o controle social na venda direta. Então, na verdade, o governo brasileiro ele inovou nisso, que você permite, desde que você tenha uma organização, e aí principalmente para a agricultura familiar, que você está fazendo orgânico, você pode realizar uma venda direta. Então, o produtor ele se autodeclara orgânico, na nota fiscal, normalmente ele põe lá produto orgânico, e ele vende esse produto como orgânico. Essa responsabilidade é feita através do governo, através do Ministério da Agricultura. As certificadoras elas não interferem nisso daí. E no Cadastro Nacional, em 7 de 2017, tinha 338 dessas organizações. Bom, aqui são os dados das unidades de produção orgânica. Nós podemos ver aí que a certificação por auditoria, nós temos aí mais de 7 mil, 10 acreditadas e credenciadas. Sistemas participativos, nós estamos com mais de 4 mil, e a OCS entende com mais de 4 mil. Então, esse é o quadro aí que nós temos atualmente. Então, a certificação por auditoria tem cerca de 45%, participativo 26% e OCS 27%. Bom, essas unidades controladas pelo Estado, aí nós temos diversos estados, então o total dá cerca de 15 mil unidades controladas. A gente pega o Paraná, dessas 2.200, a maior parte é uma certificação participativa. Por auditoria é bem menor aqui no Paraná. Então, Paraná se destaca, Rio Grande do Sul, aí vem São Paulo, Santa Catarina, e assim por diante. Bom, aqui nós temos número de unidades controladas por certificadoras. O IBD tem cerca de 4.300 unidades certificadas, na localização em São Paulo, Ecocert com 1.900, o Tecpar 362, IMO 326, Chão Vivo 161, Kiwa 82, AgriControl 56, o IMA 24, o Instituto Nacional de Tecnologia 16, a CUGNE 8, e dando um total aí de 7.200.
Bom, produto orgânico. Então, nós falamos um pouco, né, dessas exigências, né, de certificação, e vamos agora falar um pouco dos pilares. Bom, acho que vocês todos conhecem esses pilares, são muito falados, né, mas nós temos um sistema orgânico, né, de produção, e a gente considera aí, né, o plano de manejo, né, algo bastante importante para a certificação, os aspectos ambientais, sociais, econômicos, documentação e registro. Isso, claro, eu vou falar mais, né, da certificação, né, por auditoria. Bom, o plano de manejo, eu considero ele bastante estratégico na certificação. É onde realmente você consegue, o produtor, ou mesmo, né, o processador, né, expor o que ele está fazendo corretamente. Se nós analisarmos as normas, né, e a lei, nós vamos ver, assim, em termos de obrigatoriedade, são 13 itens, né? Então, você tem histórico de utilização da área, manutenção e incremento da biodiversidade, manejo de resíduos, conservação do solo e da água, né, manejo de produção animal, manejo de produção vegetal, manejo de animais de serviços, né, subsistência, né, animais de companhia, ornamentais e outros, e seus produtos, subprodutos, protegidos sem fins de comercialização como orgânicos e insumos usados nesses animais. É interessante isso, que até o produto convencional na sua propriedade, você tem que colocar, né, nesse plano, né? Isso é um pouco até, às vezes, complexo, porque, né, às vezes você tem um cachorro, você trata o cachorro com uma ração convencional que tem transgênico, né? Aí a gente tem procedimentos de pós-produção, invase, armazenamento, processamento, transporte e comercialização, medidas de prevenção e mitigação de riscos em relação às fontes contaminantes. Eles focam principalmente no OGM, né, e derivados, né? Então você tem que descrever como que você mitiga, né, a contaminação, né, de transgênicos. Procedimentos que contêm a aplicação de boas práticas de produção, inter-relações ambientais, econômicas e sociais. Aí o croquis, né, e descrição, né, da ocupação, localização, acesso da unidade de produção, considerando aspectos produtivos e ambientais. Periodicidade e controle da água, né, para o uso da unidade de produção, por meio de tratamentos e análises para verificação de contaminação química e microbiológica. Né, então, as águas, elas têm que ser, né, controladas. Também isso é um pouco, vamos dizer, complexo, porque você tem que fazer, você pega de um poço, né, a água, você tem que fazer, vamos dizer, análises para ver se isso está correto ou não. Mas, assim, ali está bem descrito que você tem que ter um plano, né? Então, se você faz uma análise a cada 2 anos e comprova isso, você está cumprindo, né, a norma, né? Não é necessário você fazer isso, né, de forma toda vez que tem uma auditoria. Bom, então, planos de manejo, né? Então, os aspectos ambientais, né? Nós temos a manutenção das áreas de preservação permanente, atenuação de pressão antrópica, né, sobre os ecossistemas naturais e modificados, a proteção e conservação racional de recursos naturais, incremento da biodiversidade animal e vegetal, regeneração das áreas degradadas, né? Então, isso realmente não é nada de novo, mas esses são pontos que são, né, observados durante, né, a auditoria.
Dentro dos aspectos sociais, né, tem que cumprir a Constituição em relação a, né, trabalho de terceiros, a melhoria de qualidade de vida dos agentes envolvidos, né, em toda a cadeia, capacitação continuada desses agentes. Então, são os treinamentos para, né, esses envolvidos, né, para entender o que realmente estão praticando e o que seria, né, a agricultura orgânica. Bom, atividades econômicas, né, eles, né, citam aí o melhoramento genético, né, buscando também essa rusticidade. Você tem a manutenção e recuperação das variedades locais tradicionais crioulas, né, que são ameaçadas, promoção e manutenção do equilíbrio do sistema de produção como estratégia de promover a sanidade animal, a interação da produção animal vegetal, na valorização dos aspectos culturais e regionais e promover a saúde, né, animal por meio de estratégias prioritariamente preventivas. E o último ponto daquele, na slides, que é a questão de documentação e do registro. E esse é um ponto que, para a certificadora, ela normalmente é o mais complexo, né? Que é, né, a unidade ela tem que ter esses registros, né, de operações, procedimentos, e esse é um documento que você tem que manter, e é um documento que você, a certificadora, ela audita nesses documentos. Então, muitas vezes temos dificuldades aí, principalmente em pequeno produtor, né, que ele, às vezes, não tem essa organização, né? Por outro lado, a agricultura orgânica, ela demanda essa organização. Então, a médio prazo, né, ele acaba sendo mais organizado em termos de controle. E isso traz um benefício próprio também. Bom, a questão de conceito, e aí foi falado aqui dessa questão, né, de você analisar, né, o sistema, né? Então, dentro da certificação, né, você analisa, né, todos os envolvidos dentro, né, desse sistema. Né, em geral, né, os slides são todos bonitinhos assim, né? Mas não é. Mas isso aqui é para mostrar que todas essas partes elas têm que ser historiadas, têm que ser auditadas e serem avaliadas. Bom, na questão orgânica, né, nós temos o chamado período de conversão. Né? Então, é o tempo, né, decorrido entre o início do manejo orgânico, né, das culturas ou criações e a sua certificação. Né? Então, tem o marco zero, né, que normalmente é a visita, né, do auditor, e daí, né, para frente. E para diferentes protocolos, né, diferentes esquemas, né, hoje o nome é esquema, não protocolo, nós temos diferentes para alguns. Então, né, no Brasil, né, para culturas anuais, o período de conversão são 12 meses. Né, então, o plantio da safra orgânica deverá ocorrer após 12 meses do tempo zero. Tempo zero considerando essa visita. Para culturas perenes, são 18 meses. Né? Então, e observando a colheita da safra orgânica deverá ocorrer após 18 meses do tempo zero. Então, ele só pode colher, né, a cultura perene, né, depois
né, 18 meses. Europa, né, e Japão é um pouco diferente, são 24 meses para anuais e 36 meses para perenes. E nos Estados Unidos, então, são 36 meses. Né? Então, esse é um ponto também importante, porque você fala, bom, eu posso reduzir o plano de conversão? Não, você não pode reduzir o plano de conversão. Né? O que ocorre é você validar o histórico anterior. Então, se você comprova que o histórico daquela área é um histórico limpo, né, você pode realmente, na verdade, antecipar, né, esse período. Só que tem que estar comprovado, né, de uma forma bastante, vamos dizer, bastante clara. Tem uma questão da pastagem. A pastagem, apesar de ser uma cultura perene, né, ser considerado isso, eles aceitam, né, um período de conversão de 12 meses. Né, e os animais em 6 meses. Né. Então, os animais convencionais, dentro de um manejo orgânico, em 6 meses eles se tornam orgânicos. Bom, o que a gente pode, né, usar e o que não pode, né, usar, em termos principalmente, né, de insumos. Né? Então, essas são as bases, né? Aí, principalmente a IN46, né? Ela tem sempre uma pergunta, vamos dizer, básica. Bom, posso usar calcário? Né, sim ou não? Posso usar NPK? Né, sim ou não? Então, essas listas, né, que estão nessas INs, nessas instruções normativas, é assim, o que não está ali não pode ser usado. Né? Não pode ser usado. E aí, claro, quando eu falo para mercado americano, você tem a National List, que é do National Organic Program, aí tem uma específica da diretriz na IBD, que para a comunidade europeia também. Então, mas nós estamos falando aí, principalmente da IN 46 e da 18. Bom, toda a cadeia, né? Cadeia, né, certificada. Então, nós temos aí uma propriedade de origem. Se você tem uma associação, você tem que certificar, né, cada produtor. Né? Então, o produto orgânico, né, ele chega nessa cooperativa, se essa cooperativa ou essa propriedade, ela vende para, né, uma agroindústria, isso tem que ser facilmente rastreado. Né? Dentro de uma agroindústria, se você recebe material de terceiros, esse material também tem que ser certificado e depois vai para a comercialização. Então, quer dizer, todos os participantes, eles são obrigados a serem certificados. Bom, vamos para, né, os requisitos. Bom, essa é a estrutura legal, né, que a gente tem a Lei 10.831 e o Decreto 6.323. E aí tem mecanismos de controle, produção animal, vegetal, apicultura, processamento, extrativismo, selo do produto orgânico Brasil, têxteis, aquicultura, cogumelos, sementes. Né? Isso daí também é um pouco dinâmico, porque vai chegar eu comentei de cosméticos, né? Não existe cosméticos orgânicos no Brasil. Né? Existem cosméticos que são, né, com ingredientes naturais, né? Ou seja, então ainda não teve, né, assim, o trabalho em termos de cosméticos. Eu acredito que no futuro isso vai ocorrer. Né?
Bom, os requisitos técnicos aí. Bom, começar com a produção primária animal, então nós temos que ter o controle, né, da compra, né, desses animais, se esses animais são orgânicos ou não. É observado também, né, essa questão, né, de bem-estar animal, que é o que? Bom, você vai né, criar animais europeus num clima, vamos dizer, tropical, né, sei lá, Mato Grosso ou região amazônica. Esse conforto animal também é visto. A questão da nutrição, que é bastante problemática para o desenvolvimento, né, da pecuária, né, orgânica. Nós sabemos que a produção de grãos, ela, dentro do sistema orgânico, ele é complexo. Então, esses grãos orgânicos, eles são caros, né, para alimentar, entende, o animal, para a gente atender a demanda, né, da certificação. O ambiente de criação, então, é visto que entra até a questão da paisagem, né, dos centros de manejo, propriamente o manejo, né, dos animais, né, temos, né, de rotação, né, de piquetes, como que esses animais são tratados, como eles são levados de um lado para outro, né, então desde do transporte, né, até dentro, né, das áreas de pastagem, e o manejo sanitário, que também, né, tem restrições, né, em relação ao uso, né, de produtos veterinários, né. Mas lembrar que o bem-estar animal, né, ele deve estar até acima, né, dessa questão do manejo sanitário. Se você tem um animal que está sofrendo muito, né, realmente é melhor você tratar ele, né, alopaticamente, né, e tirar ele, né, do sistema do que deixar o animal, né, morrer. Então esse é um ponto que tem que ter uma hierarquia em termos de procedimentos. Então, a questão de produção, né, vegetal, bom, práticas de manejo, né, você faz rotações de cultura, né, como é que você maneja, entende, a questão de, né, erosões laminares ou maiores. Sementes e mudas, né, esse é um ponto, né, importante, porque aqui no Brasil a gente não tem, né, de uma forma fácil sementes orgânicas, né? Então está iniciando, né, a produção, e as sementes orgânicas, elas são muito regionalizadas, né? Então existe, né, uma exceção que você pode, né, utilizar. Quando você comprova que não existe essa semente, né, no mercado adequada, né, ao seu ambiente, você pode, né, adquirir uma semente convencional, desde que a certificadora, né, comprove isso, né? Então, na verdade, ela joga isso para a certificadora e a certificadora autoriza ou não o uso de sementes convencionais, não tratadas, né? Não tratadas. Como? Não, o OGM é proibido, né, no sistema orgânico brasileiro, né, ele é proibido. Agora, a Monsanto, às vezes, né, tem híbridos, né, que, né, se você comprovar que não tem, né, aquilo, você pode, né, mas normalmente as sementes são tratadas no uso. Então, o orgânico, ele fica marginalizado vamos dizer, nesse mercado. E aí, às vezes, diversas tentativas, né, de utilizar uma semente local, e isso acontece, mas quando você entra, né, numa escala um pouco maior, é
um fator, né, realmente, né, complicado, que está melhorando gradativamente, mas vamos dizer, é difícil. A fertilidade do solo e fertilização, então realmente tem que entrar nas listas, né, e ver o que pode e o que não pode, né? E lá, claro, a gente tem que analisar a questão econômica disso, né? Porque você fala, não, pode potássio, não, pode sulfato duplo de potássio, né? Então você vai comprar sulfato duplo de potássio, você vai se assustar, entende, com o preço, né? Tem outros que são mais fáceis, que nem a questão, né, de correção de fósforo, acidez mesmo, isso daí é tudo mais, vamos dizer, mais fácil. E a gente sempre, né, analisa, realmente não adianta você não realizar essa base, né, essa correção, né, essa necessidade de investimento, muitas vezes grande, né, no início, porque existem diversas frustrações. A pessoa, não, olha, eu vou usar aqui o meu solo conforme a natureza está, e a gente sabe que os solos brasileiros, a maioria, são deficitários em nutrientes e problemas de acidez. Então, se você não prepara, né, essa base, realmente você não vai ter uma produção econômica, não tem como isso. Chega num ponto você desiste. Ou então você continua colocando recursos. Manejo de pragas, isso daí é interessante porque evoluiu muito, né? Tem mais 5 minutos. Né? Evoluiu muito. Você pega, né, o controle biológico, é um sucesso, né? E a gente sabe muito porque nós temos na verdade, uma certificação, né, que é de insumos, e a gente tem um crescimento, né, enorme disso. Então, a tecnologia de controle biológico, né, mesmo manejo de pragas, isso daí, se analisar nos últimos 10, 15 anos, é fantástico. Mas, às vezes, chega que isso daí também não é o suficiente, né? Mas tem que olhar a lista e ver o que pode e o que não pode. Bom, procedimentos. Como é que funciona o processo de certificação por auditoria? Então, tem o contato, né, do interessado com a certificadora, a gente tem uma troca de informações, né, desse material, né? Na verdade, é um questionário bastante simples, né, o que ele tem, né, o tamanho da propriedade, né? E depois de análise disso, tem, né, a proposta, né, de trabalho, né? Então, tem um orçamento, essa proposta é aceita ou não, sempre em contato com, né, o cliente. E aí tem o envio, né, dos documentos e informações necessárias, né? Isso, hoje em dia, né, mais até do que anteriormente, é básico, né? A gente está vendo que esse é o momento de se fazer o plano de manejo, né, de você ter os documentos em ordem, de você... Porque o produtor, ele analisa assim, puxa vida, não, eu fui aceito, né? Aí já entra no próximo ponto, não, então vai ter uma auditoria e tal, não, eu já quero a certificação. E nunca é rápido, nunca. Né? Então, uma vez recebido esse material, ele é analisado, existe, né, um ajuste, né, por parte, né, do cliente, mais informações, e aí, bom, ok, está com a documentação em dia, né, e aí tem a questão dos registros, que está lá atrás, né. Bom, então começa a auditoria. Então se vai a campo, já o auditor, com todo esse material, ele vai auditar, né, determinados pontos, né, que a gerência, né, analisou. Né. A auditoria é audir, é escutar. O auditor que fala muito não está pegando o necessário.
Então, é muito importante essa, né, na verdade, é a representação da certificação a campo, né, junto com o produtor. E aí tem o relatório. Esse relatório é feito, né, pelo auditor e é internalizado na certificadora. O auditor não decide se ele vai ser certificado ou não. Quem decide é a certificadora. Claro que baseado nesse relatório, mas se tiver alguma dúvida, entre em contato com as certificadoras e fica, entende, nessa avaliação. Né? Aí, uma vez que o relatório, entende, foi aprovado, né, se envia essa resposta, né, para o cliente, né, e aí tem a emissão do certificado anual. Observar que nunca um documento é lido por uma só pessoa, no caso da certificação por auditoria. Né? No mínimo são 2, e normalmente são 3 ou 4, que leem, né, o mesmo material. Bom, esse é o ciclo de certificação, né, supervisão, preparo da auditoria, análise da auditoria, decisão de certificação, supervisão. Né? Lembrando que a gente está falando das auditorias anuais e também tem as auditorias surpresas. Né? Então, a qualquer momento você pode ter, no contrato, você assina que você concorda, né, com as auditorias surpresas. Bom, aqui um pouquinho das rotulagens, né, a categoria de rotulagem. Então, para produtos com acima de 95% de ingredientes orgânicos, eles podem, né, usar o selo, né, CISOR, o selo orgânico. Né, para produtos entre 70 e 95, né, ele tem que colocar produtos com ingredientes orgânicos, né, não o selo, mas essa frase. E produtos com menos de 70 não pode. Você vai ali que água e sal não devem ser incluídos no caso, né, no percentual. Bom, esses são os selos, né, Orgânico Brasil, Sistema Participativo, Sistema, né, por auditoria. Então, essas duas colorações. E, no caso da venda direta, não pode ser usado selo, né, orgânico. É proibido. Bom, o selo obrigatório é o selo Orgânico Brasil, né, mas o cliente ele pode optar, entende, de colocar o selo da certificadora, né, ou não. No caso, muitos, né, preferem colocar junto, né, porque valoriza, né, o produto, né, e com determinados reconhecimentos. Bom, esse é o que eu tinha que falar, né, agradeço aí a atenção de vocês, é um pouco, vamos dizer, sequencial, claro que tem muito mais a ser falado, mas obrigado aí pela atenção. Pessoal, a gente tem espaço para 2 perguntas, até começar a próxima palestra. Na verdade, o IBD, 2 obrigações que ele tem já há muitos anos, é participar de 2 feiras. Uma é a Biofar Alemanha e a outra... E a outra é a Biofer, que ocorre em São Paulo, né, lá no Ibirapuera. São encontros muito importantes e tem uma variedade, quer dizer, tem, no caso da Biofer, aqui de São Paulo, tem a parte orgânica, né, e tem a parte que a gente poderia falar de alternativos sustentáveis, que também cresce, né? Então, é um mercado bastante interessante, a gente, né, sempre tem bons resultados nessas feiras, porque a gente analisa depois de um ano, né, realmente entram clientes, e é uma feira que aí você começa a ver o mundinho, né, orgânico, né? Apesar disso, né,
área de orgânico é menos de 1% da área aqui no Brasil, né? Mas ela realmente está crescendo. Então, a Biofé é um local bastante interessante para se visitar. Bom, vou estar com certeza. Também. É um ponto discutível isso. Na verdade, o que ocorre com o fiscal do Ministério? Ele vai lá e ele fiscaliza. Né? O mundo orgânico, ele nasceu não dessa forma. Tem auditorias, mas não fiscalização. E na verdade, esse é um ponto que a lei escreveu isso, né? Mas, vamos dizer, na prática, é difícil, porque já ocorreu, né, dá argumento, a pessoa, por exemplo, produz leite, né, mas tem um cavalo da filha do produtor. Esse cavalo da filha recebe ração. E aí o argumento seguinte, não, ele recebeu ração, que aí, não precisa nem dizer, tem milho ou soja transgênico, né? Ele vai para o pasto, aí ele contamina o pasto. Agora, isso cientificamente falando é bastante complexo, né? Então, é algo que mesmo o Ministério realmente está analisando isso, né? E esse radicalismo complica, né? Porque a lei ela dá uma abertura, que é a questão de mitigação, né? E aí eu quero falar alguma coisa aqui sobre o orgânico, que o IBD foi a certificadora internacional mais restrita em relação a transgênico. Então, lá atrás, né, a gente comprovava, olha, tem 0 de transgenia. Estou falando 10, 15 anos atrás, 0. E a gente acompanhava isso, produtor orgânico, tudo certinho, começou a aparecer 0,001% de transgenia. Ele orgânico, completamente orgânico. Claro, são as contaminações. E esse número foi aumentando, né? Hoje 0,1%. Né? Então, quem me fala, olha, não existe contaminação orgânica, quando você está nesse meio, né, agropecuário, para mim é difícil. Né? Então, esse 0 não existe. Então, assim, depende da sua análise. A gente sabe que tem isso, mitiga da forma que puder, né? E eles não estão sendo tão rigorosos, né, nesse termo. Claro, você tem um milho, o seu milho é orgânico, todo manejo orgânico, né? Você tem ali 1 quilômetro um milho transgênico, né? Não tem como. Porque aí todo mundo fala, não, mas a condição de barreira, faz barreira, resolve. Isso só se você analisar os animais nativos que transportam, né, esse grão. Então, a realidade dessa situação de transgenia é isso, só se você não quiser, vamos ver, né? Mas é obrigação de mitigar essa contaminação, né? Então, por exemplo, uma ração para cachorro, né? Mas sempre é uma coisinha que pega. Não, tem que ser tudo, né, orgânico, ou a questão do OGM realmente pega, né? Assim, mas eu acho que isso também vai evoluir, porque a gente manda muito produto para a Europa, né? E lá tem uma tolerância para transgênico. Nos Estados Unidos nem se fala, né? E outro ponto que eu acho importante colocar, né, procurando também atender, todo mundo aqui, vamos falar, ó, orgânico, ele é isento de resíduo. Isso foi criado, né? Ele não é isento de resíduo. Claro que ele diminui, mas a gente tem diversas contaminações ambientais, né? Não tem como. A gente era muito rigoroso, a gente usa laboratórios, né, principalmente da Alemanha. Então, se você quiser pegar alguma coisa, você pega. Não é culpa do produtor. O produtor
O que importa é ele fazer o sistema dele corretamente. Agora, pô, vem por via aérea, entende? Vai ter um resíduo, né? Não, isso acontece. Então, esse é um ponto, porque na Europa se sabe que, eu não estou falando só aqui no Brasil, não, estou falando no mundo, nos Estados Unidos, Europa, né, até no Japão. Mas é isso, tem que ter consciência do consumidor, não, estou comprando esse produto realmente pelo manejo, não, é zero não, pode ter, né? Então, essa clareza, não, é isento, né, não é isento. Né? E outro também, essa questão de se falar segurança, né, alimentar. Não, o alimento orgânico é mais seguro do que o outro. Tecnicamente, aí claro, eu posso puxar sardinha, não, o meu orgânico é melhor. Nesse ponto, não. Tem que ser feita a análise e comprovar, né? Então são algumas coisas que a gente tem que evoluir, a gente tem que melhorar, a gente tem que, na verdade, crescer em termos disso. E por isso que eu acho que a parte, vamos dizer, técnica, né, tanto da universidade como, né, particulares, tem que se envolver nisso, né? E o orgânico aqui, principalmente, e outra coisa, trópicos, né? Trópicos realmente é difícil, né, de produzir. Grãos é um problema. A parte pecuária, você pega aves, né? Ah, tudo bem, não, aves está... A gente consegue, né? Mas é um sistema, vamos dizer, caro. E aí o que acontece? Você tem lá, né, uma empresa que tem, né, 10% de orgânico, né, e 90% convencional. Né, e ele vende, né, convencional. Então é um marketing muito grande. Né, e isso daí é o que ocorre, porque ele não consegue. Não é que ele realmente não consegue, economicamente não consegue. E aí a gente vê essas experiências, entende, que tem, chega num ponto que trava, né? Então, ou você tem uma alta tecnologia, e isso o orgânico tem que atingir, né? Ou daqui a pouco você está fora do mercado. Não adianta a gente regredir. Não adianta. Eu estou falando isso daí com a experiência, sabe, de muitos e muitos produtores, entende, que passaram, vamos dizer, pela certificação, e uns estão e os outros foram. Então, essa clareza, ela tem que ocorrer. Bom, já falei bastante. Obrigado aí. Muito obrigado, senhor.